presente videoaula nós vamos tratar de um tema muito caro à sociologia, que é a questão do status social e dos papéis sociais. Lembrando que são aspectos que se interrelacionam. Então, os papéis sociais que cada um de nós exercemos na vida em sociedade, de alguma maneira, refletem um status social. Bom, antes da gente começar a tratar desse tema em si, da forma correta, vale acrescentar o seguinte: é comum o estudante, o senso comum, tratar a questão do status como algo vinculado a uma posição que a pessoa ocupa na sociedade, porém uma posição sempre de destaque. E muitas vezes, quando a gente fala em status social, a primeira coisa que vem à mente é riqueza, é enriquecimento, é alguém, quem tem status, é alguém que de alguma maneira é alguém que está privilegiado dentro da sociedade. Geralmente por questões socioeconômicas, mais econômicas, né? Isso em sociologia não chega a ser um grande erro, mas não é a forma mais adequada de compreensão desse conceito. Status, status social, como um conceito sociológico, ele está vinculado a uma posição. Não importa se essa posição ela está em estratos mais elevados e privilegiados da sociedade, ou se essa posição se encontra nos estratos mais empobrecidos, mais expropriados da sociedade. Não importa a posição em si, porque o senso comum trata a questão do status como uma posição de privilégios, de enriquecimento. Então, quem tem status é alguém privilegiado, é alguém que detém poder econômico, é alguém de destaque na sociedade. E o conceito sociológico de status social, ele não está falando de destaque, ele não está colocando em evidência se a pessoa está em evidência ou em destaque na sociedade. Não é bem assim. Em sociologia, o conceito de status social ele diz respeito a uma posição. É quase que um termo geográfico. Então, quando eu vou tratar de qual é a minha posição, eu como indivíduo, dentro de uma série de relações sociais que formam as estruturas da sociedade, que são a dinâmica da sociedade, a minha posição nessa gama de relações é o que a gente chama em sociologia de status. Então, o status, ele, na realidade, é quase que um ponto, uma coordenada geográfica, né, usando essa metáfora, é quase uma coordenada geográfica inserida nas relações sociais. Ou seja, qual é a minha posição mediante uma série de relações sociais que ocorrem e que fundamentam a vida em sociedade. Então, o status é uma posição, certo? Não importa qual posição que a gente esteja colocando aqui. Dito isso, dito isso, o termo papel social ou papéis sociais é emprestado do teatro mesmo. Não, não, não é por acaso. Os atores, eles interpretam numa peça teatral personagens. Eles atuam, né, numa peça teatral interpretando personagens os mais diversos, dependendo da circunstância, da época. Um ator é um homem, uma mulher de muitas faces, de muitas facetas. E nós, dentro da sociedade, em meio às nossas relações com as pessoas, nós também assumimos certos personagens.
né? Dependendo, claro, da condição, do contexto, principalmente do contexto em que nós estamos inseridos. Eu vou utilizar alguns exemplos e aí eu faço o link com a ideia de status social, porque o status é posição. Os papéis são, vamos dizer assim, é a nossa ação em relação ao outro. É como é a minha conduta, né? Quando eu estou interagindo, quando eu estou me relacionando, quando eu estou me interrelacionando com as pessoas, né? Então vamos colocar a seguinte situação. Você é estudante, você tem sua vida escolar dentro do ambiente escolar. Então você tem os seus amigos e você mantém uma relação entre amigos e você tem um comportamento diante dos seus amigos. Claro, nem, nem todos aí que estão com você em sala de aula, você vai ter o mesmo tipo de relacionamento com todos. Com alguns, você pode brincar mais, você pode contar piadas. Com outros, você vai falar sobre coisas que diz respeito à vida escolar, aos trabalhos, ao estudo para uma prova, uma lição de casa, ou o que for. Com uns você vai falar de futebol. Então, em meio a esses colegas de sala, de classe, você mantém uma postura, uma conduta, e claro, não é a mesma com todo mundo. E quando você, dentro da escola, você não está no papel de colega de classe, mas no papel de aluno, de estudante, diante dos professores, diante de uma coordenação, diante de uma direção, diante de uma orientação pedagógica, diante de um funcionário, né? Às vezes alguém que trabalha na manutenção da escola, alguém que trabalha na limpeza da escola ou no secretariado da escola, o que for. Então, diante dessas pessoas que não são como seus colegas de classe, a sua conduta também vai ser completamente distinta, diferente. Então, o papel que você estaria representando seria um novo papel, um outro papel, porque são outras relações e são outras as pessoas nas quais você está se relacionando. Agora, quando você sai da escola, chega em casa, aí você não é o colega de classe, você não é o aluno, você é o filho, você é o neto, você é o sobrinho, você é o irmão. E nessa relação familiar, você também vai assumir outras condutas, porque também agora você vai estar lidando com outras pessoas. Então, um novo papel está sendo assumido aí, ou novos papéis estão sendo assumidos. Pois bem, você vai à rua como um cidadão, você já não está em casa nem na escola. A sua conduta é outra. E dependendo do ambiente em que você está, por exemplo, numa igreja, num restaurante, numa boate, numa lanchonete, num parque de diversões, numa praça pública, no metrô, no ônibus, as condutas são as mais diversas. Então, ao longo da nossa trajetória rotineira, diária de existência, nós vamos assumindo uma série de personagens, claro, cada uma delas dependendo da ocasião, do contexto ou da posição em que nós estamos ocupando ali. E aí, neste caso, aí a gente está falando de status social. Ou seja, o que determina o status social de alguém é a sua posição na sua relação com os outros. Então, na escola, há um status social ali que exige, de alguma maneira, determinadas condutas. E a gente tem que lembrar o seguinte, que essas condutas, essas diferentes condutas,
esses diferentes papéis sociais que cada um de nós assume em cada situação, em cada posição, em cada status social, essa conduta, ela não é original. Essa conduta, ela não é destituída de externalidades. O que eu quero dizer com isso? Essa conduta, ela não é simplesmente algo natural. Não. Há uma pressão social para que cada um de nós assuma uma determinada conduta dependendo da posição ou do status social em que nós estamos ocupando. Então, dentro de uma igreja, por exemplo, você está numa igreja, num culto evangélico ou numa missa católica, ou o que for, ou num terreiro de umbanda, não importa. Você está num culto religioso, você está ali congregando, você está ali em meio a pessoas ali, e isso há uma conduta própria num ambiente como esse. Há rituais a seguir, há condutas que são previamente impostas, colocadas muito antes até da nossa existência. Então, se você, dentro de uma igreja, não assumir o papel que é esperado de alguém que entra em uma igreja, você vai, de alguma maneira, ser excluído ou sofrer pressões sociais fortes que, de alguma maneira, vão te impulsionar para fora desse ambiente. Eu vou colocar um exemplo absurdo, mas um exemplo, certo? Imagine você, ou qualquer pessoa, num culto religioso cristão dentro de uma igreja qualquer. E qual que é, vamos dizer assim, o papel esperado por um fiel dentro de um templo religioso? Qual a conduta que se espera? Uma conduta respeitosa, uma conduta que acompanhe toda a programação daquele culto e que seja. E digamos, por exemplo, que no meio do culto você acenda um cigarro e comece a fumar. Ou pior, que você acenda um cigarro e abra uma lata de cerveja e comece a beber e a fumar no meio do culto religioso. O que aconteceria? A gente percebe. Haveria uma situação ali de instabilidade, de estranhamento e provavelmente você seria colocado para fora desse ambiente. Por quê? Porque o papel que você está desempenhando ali não é um papel coerente com o status social, com a posição que é esperada, com a posição que você está e com a conduta que é esperada para aquela posição social em que você está inserido. Agora, se você já não está no, no culto religioso, mas você está no bar, com os amigos, e você acende um cigarro, mesmo ato, mesma ação. Você acende um cigarro, abre uma lata de cerveja, bebe, fuma. Adequado, adequado. É claro, hoje, a gente pensando em termos de tabagismo e tal, talvez em alguns bares e restaurantes você só poderia fumar no ambiente externo e não interno do lugar. Mas, de alguma maneira, não seria uma atitude em que as pessoas talvez sentissem tamanho estranhamento como num culto, num ritual religioso, num templo religioso, certo? Agora, imagine que no meio do bar você carregue consigo uma Bíblia e comece a pregar. Inclusive, dizendo coisas que talvez as pessoas que estão do seu lado não gostariam de ouvir, né? Então, essa é uma atitude esperada para um bar? Não seria. Não é a conduta que se espera de alguém que está em um bar. É a conduta que se espera de alguém que pode estar num culto religioso, num templo ou o que for. Certo? Então percebam, os papéis sociais, ele está muito vinculado à nossa ação, à nossa conduta. E como essa conduta ela se altera, ela adquire uma variedade
né? Ela muda de acordo com o ambiente, com o contexto em que nós estamos inseridos, de acordo com a posição em que nós estamos localizados dentro da dinâmica social, ou seja, de acordo com um determinado status, que, repito e insisto, não estamos falando do senso comum, que vai afirmar que o status social é uma posição privilegiada, uma posição ligada a alguém que tem uma notoriedade, ou alguém que tenha fama, ou alguém que tenha dinheiro, ou o que for. Não, nós estamos falando da posição que a gente ocupa dentro da dinâmica social, do local em que nós estamos. Se nós estamos numa igreja, se nós estamos na escola, se nós estamos na família, se nós estamos na rua como cidadão, se nós estamos no ônibus, no metrô, se nós estamos exercendo o nosso direito de voto numa eleição, é o local. E nesse local existem regras, existem, vamos dizer assim, há uma orientação que nos é externa e que determina a nossa conduta para aquele determinado lugar, certo? Então é nesse ponto em que status e papéis se relacionam. Um autor que vai tratar muito desse assunto é um norte-americano, já falecido, Talcott Parsons, né? Inclusive até no princípio do vídeo coloquei uma fotografia do professor Talcott Parsons. Então, ele é um autor norte-americano que vai ter uma extensa produção a respeito de uma multiplicidade de questões, mas pegando aí esse aspecto aí do status social e dos papéis sociais, lembrando que isso, papéis sociais, é um termo, claro, que vai ser emprestado aí do teatro e que realmente ele diz bem, né, sobre a nossa realidade em termos de relações com as pessoas e dentro de uma determinada circunstância ou contexto, ok? E ultimamente, até fazendo um paralelo com a realidade brasileira, falando em papéis sociais, vale lembrar o seguinte, que os papéis sociais e que o status social são mecanismos muito dinâmicos e que se alteram, se transformam ao longo do tempo, ao longo da história e também são bem diferentes dependendo da cultura em que nós estamos inseridos. Então a gente tem que pensar nisso. As noções de status social e papéis sociais não são noções sólidas demais. São noções dinâmicas e que se alteram com o passar do tempo ou se alteram de acordo com a cultura no qual estamos inseridos. Numa cultura ocidental, o status social e os papéis sociais são uma coisa, tem uma formatação. Numa cultura oriental, numa cultura islâmica, por exemplo, a formatação ela é diversa, ela é completamente diferente, né? E para finalizar esse nosso assunto, eu vim falando então da questão das transformações que os papéis sociais eles apresentam e trazendo para a nossa realidade brasileira, para a conjuntura política que nós estamos vivendo, há poucas semanas vínhamos discutindo e eu tenho visto na imprensa, isso acabou sendo objeto de algum debate, o fato do presidente interino Michel Temer não ter entre os seus ministros nenhuma mulher.
e depois, quando questionado, o presidente interino afirmou que não tem nenhuma mulher entre os seus ministros porque os partidos políticos assim não indicaram nenhuma mulher para ocupar os cargos. E isso, claro, pegou mal, né? Depois ele tentou, claro, como eu afirmei, ele tentou se justificar, mas isso reflete um problema e um desafio, né, presente na sociedade brasileira que diz respeito ao papel da mulher, ao papel social da mulher na sociedade brasileira atualmente, e em termos de participação política, o papel social da mulher na nossa sociedade é um papel, vamos dizer assim, desafiador, porque historicamente as mulheres na sociedade brasileira, em termos políticos, elas foram e são, de alguma maneira, excluídas, né, do processo representativo e da administração pública. É claro que avançamos nisso, né, não é à toa. Nas últimas duas eleições, a maioria do povo, aliás, a maioria dos eleitores elegeu a presidente agora afastada Dilma Rousseff, uma mulher, mas mesmo assim, quando a gente observa nos poderes legislativo, no judiciário, quando a gente observa na questão do gerenciamento das grandes empresas, quando a gente observa em determinadas posições de maior prestígio e tal, a gente observa que o papel da mulher na sociedade brasileira é um desafio ainda a ser, a ser melhor resolvido. Tem muitas barreiras que a gente ainda tem que transpor. E pegando esse gancho do estudo do que é status social, papéis sociais, é muito interessante que a gente mantenha essa atenção para pesquisa em torno do papel da mulher na sociedade brasileira, uma sociedade, infelizmente, extremamente machista, e não é à toa também, pegando o gancho dos últimos acontecimentos, a questão do estupro da menina, da adolescente no Rio de Janeiro, e que evidencia de alguma forma, eu não tenho detalhes do ocorrido ou do processo que está em andamento na justiça, na polícia, o que for, em termos de investigação, mas de alguma forma reflete uma cultura do estupro, que é o que vem sendo colocado e escrito por aí, e que é uma cultura que é existente entre os brasileiros, né? Refletindo uma estrutura machista e com raízes patriarcais aí que insistem em permanecer, e que muitas vezes são reforçadas entre as próprias mulheres, até porque os homens, né, nós homens, fomos formados, né, fomos educados, ou teríamos que ter sido bem educados por nossas mães. Então, de alguma maneira, as mulheres, algumas mulheres, claro, refletem, reproduzem uma cultura machista que está nas raízes do nosso país. E isso é um ponto de estudo da sociologia muito rica, certo? Para finalizar, lembrando que eu sempre tenho apresentado aqui o material do Sistema Etapa, um material de qualidade. Esse tema do status social, dos papéis sociais, vocês podem encontrar no livro, né, na apostila número 1 de Sociologia, do curso de Sociologia do Sistema Etapa, em seu capítulo de número 8, Status e Papéis Sociais. Ok? Era isso que eu tinha para colocar no dia de hoje. Espero vocês aqui novamente em outras oportunidades, em novos vídeos, em novas produções. E qualquer dúvida, sugestão, qualquer crítica, o que for, vocês podem mandar para mim aí, ó, uma mensagem, né, no próprio
canal aqui do YouTube, ou mesmo uma mensagem de e-mail para proftiagometa@gmail.com. Até mais.